Olá, olá, tudo bem? Vamos bater um papo sobre a fase da digitação. Isso mesmo, Tribunal de Justiça de São Paulo e a fase que logo acredito que já teremos prova agendada. Espero aí que essas provas aconteçam pós-carnaval, né? Para que todos aí estejam com os treinamentos organizados, com tranquilidade, com segurança, para fazer uma prova, uma fase, né? A fase da digitação com bastante tranquilidade. Ah, professora, tranquilidade é meio difícil, né? Mas com segurança, com certeza. O coração vai bater forte, mas com certeza, com segurança. O que eu venho aqui mostrar para você, dividir com você, vou chamar de documento, né? Um documento que a Vunesp, eu tenho dois aqui para compartilhar com vocês. Depois posso até abrir um pouquinho o zoom aqui. Talvez fica um pouquinho cortado aí, né, para você visualizar, mas eu posso deixar aqui um pouquinho de zoom e aí eu vou mexendo aqui. Quando você terminar a sua fase de digitação, a Vunesp ela vai liberar lá no seu portal do candidato este documento. Este documento aqui é de 2 alunos, né, que me enviaram, até disseram: "Não, professora, pode liberar, pode falar do meu nome, não tem problema". Aí eu quis preservar e eu apaguei o nome, o número da inscrição deles. Inclusive, são alunos, né, de 2023 que hoje já estão aí trabalhando no Tribunal de Justiça de São Paulo e para mim é uma alegria enorme, né. Um candidato aqui teve 7 erros e esse outro candidato, outra candidata, teve 3 erros, e eu tive outros candidatos que tiveram 0 erros, né, 10 erros, 12 erros, não teve, né, nada prejudicando, porque a gente sabe que não mexe na sua classificação, e sim, se não conseguir, né, fazer corretamente, é a eliminação. Mas nenhum dos meus, nessa último concurso aí, por fase de digitação, ficou fora, né, do vamos chamar, da classificação, né, todos aí, inclusive, já estão trabalhando, esse pessoal de 2023. Muito bem. Então este documento, ele é disponibilizado pela Vunesp, onde ele vai falar, né, a Vunesp vai falar para você, né, o seu nome, o número da sua inscrição, a turma, o horário, a data que você fez a prova e o total de erros. E neste documento, o que que a Vunesp libera? Ela libera o texto que você recebeu para digitar, ela mostra nessa linha o texto que você digitou e a correção do texto. Então, o meu objetivo aqui agora, por isso que eu peguei essa desse candidato que ficou com 7 erros e depois esse outro com 3 erros. Porque o meu objetivo aqui, agora, neste momento, é conversar com você sobre o que é erro de verdade, como é contado os erros pela Vunesp. Eu já vi muita coisa, né? Porque assim, 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 principalmente quando você começa a inserir uma série de caracteres, né, no meio, claro, sem vontade própria, né, vamos chamar assim. E aí vem um pessoal falar: ah, aqui tem tantos erros, aqui tem tantos erros. Então, até para te dar uma tranquilidade, para falar assim para você: olha, calma, é assim que a Vunesp analisa os erros, tá bom? Então, veja, eu vou abrir aqui um zoom para que você possa acompanhar comigo essa legenda. Lembrar que esse documento é um documento da Vunesp, tá? A Vunesp ela analisa 3 erros: o digitou a mais, o digitou errado e o faltou digitar. Então, essa é a correção. Inclusive, este é um documento que a Vunesp libera para que você possa recursar. Caso você não esteja de acordo, você pode recursar. Inclusive, esse documento, a hora que ela liberar, baixa esse documento, já armazena aí, né, nos seus guardados, porque logo ela tira do ar. Isso aconteceu com o pessoal de 2023, né? E com os anteriores também. Então, vamos observar. Esse texto, já vou direto aqui apontando os erros para você. O candidato, ele teve um erro aqui, ó. Habitantes. Até vou colorir aqui para você verificar. Percebe que o erro, ele é mais, ou seja, digitou a mais. Então, esse foi a correção. Subindo aqui, a gente vai ver a palavra que foi apontada como erro. O que que o candidato digitou? Ele colocou um R a mais. E logo o texto de origem, que era habitantes.
Então, o que que nós tivemos aqui? O clássico erro, que o candidato, não sei onde, bate o dedo sem querer e acaba colocando um caractere a mais. Então, ele colocou um R a mais, então digitou a mais, aqui tem um erro aplicado na correção pela VUNESP. Pois aqui logo abaixo, ó, ele teve um outro erro. Ele digitou iguali, vamos ver aqui para nós. Deixa eu ver se foi a mesma cor, pode ser. Igualiária. Então, o que que aconteceu? Um erro, faltou digitar. Então, o menos é o faltou digitar e foi um caractere. Ele digitou igualiária e a palavra correta seria o quê? Igualitária. Muito bem. Um erro a mais, né? Porque ele digitou um caractere a mais, um erro a menos. Aqui nós tivemos uma outra palavra, ó, que ele também digitou aqui errado, né? Houve para nós, errado não, houve um erro, que foi o faltou digitar. Então, o que que a VUNESP, ela marcou? Essa foi a digitação pelo candidato, conservação. E a palavra correta era conservação. Então, nós tivemos ausência aqui do R, onde também foi detectado mais um erro. Então, um erro, dois erros, três erros. Nesta prova, nós tivemos 7 erros. Então, vamos lá. Onde mais teve aqui, professora, um outro erro para a gente observar? A palavra foi preservação. Ó, preservar, então mais digitou a mais. Então vamos lá ver o que foi digitado. Então nós temos aqui a palavra preservação. A mão bateu, né? E aí a gente teve um caractere a mais, preservação. O E foi a mais. Então, de acordo com o texto de origem, a palavra era preservação. Então, aqui nós tivemos um outro erro, né? Que foi o digitou a mais. Vamos lá. Agora aqui tem um outro erro para vocês observarem. Eu gosto de fazer essa análise para mostrar para vocês como a VUNESP pontua e até como ela faz a correção. Então, ela pega o texto de origem, ela pega o texto que você digitou e depois a correção. Aqui, ó, atividades, né? Vamos ver aqui como foi digitado? Então, olha como foi digitado aqui, ó. Atividades. Então, o que que aconteceu aqui, ó? O B apareceu aqui na vida dessa palavra. Então, um digitou a mais entrou aqui. E claro, o texto de origem está aqui e a palavra é atividades, tá bom? Então, ó, é o texto de origem, é o texto que o candidato digitou e aqui foi a correção feita pela VUNESP, apontando os respectivos erros e logo, né, a legenda para que aquele candidato possa entender. Muito bem, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, olha, nós tivemos 2 erros. Quais foram os 2 erros? Ó, na, tu, o R e 2 asterisco, digitou errado. Então, vamos ver como o candidato digitou. Então, veja aqui comigo como o candidato digitou. Ele digitou raiz. Então, tem ra, que é o A que faltaria, e o I. Então, na verdade, o pessoal vem falando assim, ó. Aqui tem o a mais e o a menos. Isso me dá um certo arrepio, né? Porque não é dessa forma que a VUNESP vai apontar. Então, veja, nesse erro, a VUNESP apontou 2 erros. Então, veja, naturais. Então, ó, naturais. Então, o que que nós tivemos aqui? Ó, vou voltar aqui em cima também para a gente poder verificar a palavra de origem. Naturais, o A, o I e o S. O que que aconteceu aqui? O A, o I e o S. Quantos caracteres nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver quantos caracteres nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que que aconteceu aqui? Não tem caractere a mais, porque são 8 caracteres, não tem caractere a menos. O que nós temos aqui? Que houve a digitação errada.
Então, no lugar do candidato escrever naturais, ele escreveu naturuas. Então, o nosso naturais não entrou. Então, esse U tá errado, o A tá certo, faltou um I para fechar. Naturais. Então, como não tem caractere a mais, nem caractere a menos, analisa quantos erros existiram ali. Então, aqui tem dois erros: o U que não deveria existir, o I que deveria existir, porque a palavra de origem é naturais. Então, esse U apareceu aqui e o I faltou digitar. Então, o que que nós temos aqui? Dois erros, digitou errado. Então, não vou colocar a U foi a mais, o I foi a menos, aí já são dois erros, e aí o pessoal começa a criar um monte de outras coisas. Então, analisa, naturais, tem 8 caracteres. E aqui, 8 caracteres. Então, nós não temos caracteres a mais. O que nós temos é o digitou errado. Então, o U não deveria estar aqui, deveria ser o I. Então, dois erros: a presença do U e a ausência do i, ou seja, digitou errado. E aí nós tivemos aqui dois erros. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechando essa prova com 7 erros. Vou analisar uma segunda com vocês. Esta prova nós tivemos 3 erros, também vou aumentar. E foram provas, inclusive, realizadas no mesmo dia, ó, no dia 8/10/2023, 8/10/2023. Laboratório 2, às 9h30, laboratório 3, também às 9h30, né? Foram 2 alunos que acabaram fazendo prova no mesmo horário, mas em laboratórios diferentes. Então, o que que aconteceu aqui? O texto, a digitação e a correção. Qual é a legenda aqui para nós, né? O digitou a mais, o digitou errado e o faltou digitar. Então vamos observar aqui, ó, corretamente. E aí apareceu, olha, um maisinho aqui para nós. O que que o candidato digitou? Né? Essa aqui foi uma candidata. O que que ela digitou para nós? Ó, aqui para nós apareceu mais correção. Veja, corretamente, e ela colocou aqui, ó, uma vírgula. E lá no texto original, o corretamente não tinha o quê? Vírgula. Aquela mania, né, da gente querer corrigir o texto, colocar pontuação onde não existe, colocar outra palavra, mudar a conjugação verbal, né? Todas essas coisas que o pessoal quer fazer e não deve fazer. Jamais deve fazer nenhuma correção. Então, a vírgula foi a mais, por isso o erro a mais. Um outro erro aconteceu aqui, olha, na palavra o quê? Vamos lá ver. O que que foi digitado? Veja lá, ó. Naturais. Olha que engraçado, né? Os dois candidatos aqui dessa prova erraram a mesma palavra. Naturais. Aqui, o que que nós tínhamos, né? Naturais. O que que acontece? Vamos contar quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não tem caractere a mais, né? Não digitou a mais e também não faltou digitar. Tem 8 caracteres. Agora, a gente analisa. Naturais, no lugar desse i, todo mundo consegue acompanhar comigo? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom, ó. No lugar desse I, era para ser digitado um R. Então, o que que nós temos? Um erro. Ah, Roseli, o I é a mais e o R é a menos e são dois erros. Não, a gente está trabalhando com o mesmo número de caracteres. É a mais quando o candidato digita caracteres a mais. É a menos quando o candidato digita caracteres a menos. Então, se você tem o mesmo número de caracteres, não tem o faltou digitar e não tem o digitou a mais. O que nós temos? Digitou errado. E aí é analisado a palavra
qual foi o erro e, claro, quantos erros. Então, aqui, olha, foi ausência do R, né? Naturais. No lugar do R foi colocado o I. Então, o I contabiliza um erro. Aqui no exemplo anterior, o candidato também errou essa palavra, né? Teve dois erros, digitou errado, porque ele teve naturais, ele teve o U, que foi digitado no lugar errado, que não deveria estar aqui, e ausência do I. Mas como nós mantemos aqui 8 caracteres, não tem digitou a mais e não tem faltou digitar. Então, é contabilizado quantos caracteres tem a palavra de origem, quantos caracteres tem a palavra que foi digitada pelo candidato. Se mantém o mesmo número de caracteres, aí aponta quantos erros aconteceu. Nesse exemplo, foram 2 erros. Nessa segunda prova, olha, foi um erro, né? Que foi apenas ali, né? Naturais. Então, o I aqui foi no lugar do R. Tá certo? Ó, então, um erro que foi a vírgula, não insere nada que não estiver no texto. Então, aí a vírgula foi um a mais, né? Aqui foi um erro de digitar errado, porque existia a mesma quantidade de caracteres. E aqui a gente teve um terceiro erro. Deixa eu ver aqui onde está o terceiro erro. Cadê você? Terceiro erro? Nossa, me perdi aqui. Corretamente, naturais. Cadê o terceiro erro? Achei, muito bem, tá aqui, ó. Recursos. Vamos ver o que foi digitado aqui. Subindo, subindo, subindo. A candidata digitou recursos e foi digitado um a menos, né? Um faltou digitar, porque precisa colocar um R no lugar. Então, o a mais tem que ser a mais, tem que estar desacordo com a quantidade de caracteres do texto de origem. O a menos, ou seja, para nós, pegando a legenda corretamente, que é o faltou digitar, tem que ter um caractere a menos. Agora, o digitou errado é quando a palavra tem o mesmo número de caracteres, caso do naturais, né? Tinha 8 caracteres, ele manteve os 8 caracteres, só que cometeu um erro ali, e aí não tem caractere a mais, não tem para nós o faltou digitar, e sim um digitou errado. Então, fica para você essa observação. Essa forma de conversar com todos vocês é direto da fonte, ou seja, este documento ele é da VUNESP, né? É o documento que ela libera depois aí, né, de um período da sua fase de digitação, para que você possa analisar e a partir daqui, se quiser recursar, né, não tiver de acordo, você tem lá um período para recurso também da fase de estação. Lembrar que esse documento fica por pouco tempo disponível lá no canal do aluno, né, dentro da estrutura da VUNESP. Baixa, faz download, guarda, e é um documento interessante que vai contar a sua história. E se você for o meu aluno, né, caminhou junto comigo nessas formas de preparação, manda também esse documento para mim. Eu gosto de fazer essa análise, ver como a VUNESP, né, vai trabalhar, está trabalhando em 2025, porque é importante a gente que trabalha com isso deixar a informação para os próximos de forma limpa, de forma correta, sem criar aí, né, tanta coisa na cabeça, já sabendo que é uma fase tão difícil emocionalmente falando, né, uma fase eliminatória. Então, por que não ser claro, ser transparente? Então é isso, turma. A gente tem o digitou a mais, o faltou digitar e o digitou errado. O digitou errado é fazendo aquela leitura. Quantos caracteres tem a palavra de origem? Se você manteve o mesmo número de caracteres na palavra de origem, aí só vai contar os erros que você teve, logo quantos caracteres. Agora, se você colocou mais caracteres, menos caracteres, aí pode contar, faltou digitar, digitou a mais e até digitou errado, se for o caso, tá bom? Mas aqui fica um exemplo, um modelo para que você possa analisar e continuar nessa caminhada de treinamento com coração leve, tranquilo, se for possível, com menos ansiedade. Mas sempre acreditar que tudo que você fez até agora
deu certo e vai continuar dando certo. Logo, logo chega a fase da digitação, estaremos todos lá, né, cada um dentro do seu horário, no respectivo laboratório, passando por essa fase. Você não é o primeiro, não vai ser o último e vai ser o próximo servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo. É isso. Aí sempre pode contar comigo, que eu estou com você até o final. Sempre não deixo os meus alunos agora, né, já no caminho final, sem perdido, né, solto, não solto a mão, né, como o pessoal fala, sempre aqui, ó, de mãos dadas. Não solto a minha mão, professora, não solto. É isso, juntos, juntos com todos vocês. Faça as notas, faça as observações. Se tiver alguma pergunta, pode me mandar e a gente vai conversar, tá bom? Isso. E aí acreditar sempre, confiar sempre em todo o seu processo de preparação.